Boa tarde. No vídeo de hoje, eu quero iniciar uma série um pouco diferente. Vamos começar a falar sobre o Web3, né? E mais especificamente sobre Polymarket, que é um mercado de predições. Eu não sei como está a legislação para pagamento de impostos, porque quando você compra cripto, você tem uma legislação própria. Mas eu não sei se é essa legislação que aplica na Polymarket e também imagino que seja legalizado porque não é aposta em si, tá? É predição. Mas consulte um advogado e outras fontes se você quiser ter uma explicação mais completa quando você ver esse vídeo. Vamos começar aqui que eu perguntei para o ChatGPT. Eu já fiz umas outras pesquisas, mas vou acompanhar com vocês esse diálogo que eu tive com o ChatGPT, que eu pedi para ele me explicar os conceitos com bastante calma sobre os mercados, né? Então ele diz aqui que o Polymarket, né, ele é um mercado financeiro de probabilidades. Você compra a probabilidade de um evento acontecer, que é o mercado de predições. Aí ele dá alguns exemplos. Se uma pessoa vai vencer a eleição, se a taxa Selic vai subir. Já vi previsões de temperatura, chuva. Lembrando que eu vou usar o termo aposta aqui, mas o mais correto seria predição. Tá? O valor do Bitcoin, que acaba se tornando quase como um mercado binário de Bitcoin, que é você ganha tudo ou perde tudo. Então você compra dois tokens, o token do sim e o token do não. E o preço deles vai variar de 0 a 1. Por exemplo, aqui, 70% do mercado acha que tem 70% de chance, então se pagaria 70 centavos. Né? E 30% de chance que é o não, 30 centavos. E sempre todo mundo ganha um dólar. Então, nesse caso, você gastaria 30 e ganharia 1. Aqui gastaria 70 e ganharia 1. E geralmente a soma dá 1. Às vezes não tem. Não dá exatamente 1, tá? Então o que acontece aqui? Só que a pessoa pensa, vou comprar o de 30, né? Porque eu vou ganhar 1, mas se ele vale 30, porque a chance dele acontecer é bem mais baixa, né? Então tem muitas derivações interessantes disso. Por exemplo, uma pessoa fala assim, que ele põe um robô para comprar tudo que tem 99% de chance. Só que o problema é que ele tem que ganhar 100 predições para dobrar o valor. E se ele perder uma única predição, ele já perdeu todo o valor. Aí você pode comprar um múltiplo também, tá? Então se você compra uma cota, você está pagando 70 centavos. Se comprar duas, 1,40. Você pode ter como se fosse mais de um bilhete, né? Aí aqui começa a ficar mais interessante, né? Que é a relação da Web3. Que eu vou explicar em mais vídeos. Esse é só mais fazer o tour pela conversa com o ChatGPT. Aí a gente tem uma ideia do que o Maiar responde e o que acontece na vida real. A blockchain que o Polymarket é construída é em cima dessa blockchain chamada Polygon. Né? E a stablecoin que ela usa é o dólar sintético C, não é o SDT, né? Não é o Tether, é o C. Que ele diz que é melhor, vai explicar o porquê. E você tem que ter uma carteira. Né? Você tem a custódia daquela carteira. Ele recomenda usar a MetaMask, mas depois eu vou falar com ele, vai recomendar usar uma outra, chama Hab Wallet, alguma coisa assim. Então você não deposita dinheiro, não é uma corretora tradicional. Você tem que ter uma carteira cripto da rede Polygon com tokens. E você vai apostar os seus tokens na blockchain. E quem vai pagar a transação nesse caso é a Polymarket. O gas, eles chamam de gas. Gas é tipo combustível, gasolina. Aí ele tá me dando as dicas. O que eu teria que fazer para apostar na Polymarket? Entrar no site deles, aí você vai criar uma conta e vai conectar a sua carteira, que é esse aplicativo aqui que ele sugere, MetaMask. Você tem uma chave criptográfica. Por que ele é interessante? Essa chave criptográfica é uma senha, que se alguém pegar, vai roubar todos os seus tokens. Mas o lado bom é que como esse daí está salvo na blockchain criptografado, se você perder seu computador e você souber a senha, você recupera a sua carteira.
E aqui no caso, se você quiser usar a carteira dele, você pode fazer um login do Google. Aí está dizendo que é mais fácil, né, você fazer o login do Google, porque você usa uma carteira que a própria Polymarket te fornece, você não tem que guardar a senha. Só que então, por isso chama custodial, porque eles têm a custódia, o controle sobre a carteira. Mas é mais perigoso se eles sumirem com o seu dinheiro. E a não custodial, você controla tudo. Isso aqui é mais difícil, mas é mais seguro. Aí se você prefere segurança, vá de MetaMask ou derivados. Aí ele explica como que você abastece essa carteira. Ele fala que você tem que instalar esse programa, deve ter para celular, computador. Você vai criar uma carteira, o wallet é a carteira, né? Você pode ter quando você quiser, lembrando que a carteira é uma assinatura criptográfica. E a seed, a semente, é a que destrava essa carteira. Se você perder ela, você perde a carteira. E ele diz que você tem que escolher, essa carteira funciona com várias redes, porque essas redes rodam em cima do Ethereum. A EVM, a Ethereum Virtual Machine, né? Você tem que escolher a rede Polygon. Por quê? Em outras redes, a taxa de troca de tokens é muito mais cara. Já vai explicar mais à frente. E você tem que comprar esse USDC. Então você vai trocar ele por outros tokens, por exemplo, o Bitcoin, o próprio Ethereum. Aí está dizendo que você pode comprar ele numa exchange como a Binance ou a Coinbase. Não serve uma brasileira como o mercado Bitcoin, que ele vai explicar na frente. Aí você transfere para aquela wallet, que é um endereço criptográfico para o outro, né? Você paga uma pequena taxa. Aí tem esse MoonPay, que eu não sei o que é, mas basicamente deve ser tipo um banco digital criptográfico. E você vai ter que ter dois tipos de tokens, o SDC para investir, e ele diz que eu tenho que pagar essa taxa aqui, apesar que tem lugares que falam que o Polymarket paga, mas ele fala que é muito baixo, com $1 você pode usar por meses, assim. É o token Matic, que é da rede Polygon. O Polygon, então, o código do token é Matic, mas a rede dele é no Polygon. Aí ele explicava como transferir. Quando você conecta seu wallet, você não transfere o dinheiro para a empresa, você assina permissões para usar seus tokens, que a gente vai ver em vídeos futuros. E os smart contracts, que são a Web3, né, são programas que estão escritos na blockchain, ele vai controlar as posições das pessoas. Você mantém as custódias dentro do modo. Aí ele explica os mercados. Então, os mercados de previsão é que assim, tem o mercado de, como eu falei, sobre eleição, sobre previsão do tempo, fatos de políticos e tudo mais. Aí você tem, como se fosse numa bolsa, o order book, né, os pedidos. Tem as pessoas comprando e vendendo. E existe uma probabilidade implícita, que se traduz no preço, como foi explicado antes. Se a probabilidade é 70%, vai estar valendo uns 70 centavos. E a liquidez é quanto dinheiro tem no mercado. Então você tem que tomar cuidado se você fizer uma previsão num mercado que tem pouca gente apostando, é perigoso você perder dinheiro ali, né? Porque não, você compra o token, você não pode revender ele, porque você não precisa esperar a aposta terminar, a previsão terminar. Você pode vender antes. Imagina que eu compro uma previsão com 40%, aí ela se torna 80%, eu posso vender depois. Aí tá explicando aqui. Por exemplo, uma previsão de longo prazo. O Bitcoin vai estar acima de $100 mil em 2026. Aí sim seria 65% e não 35%. E conforme isso daqui é dinâmico, até ser resolvido, essas previsões vão mudando, tá? Ela não é estática. A minuto a minuto ela vai mudar. Se, por exemplo, o Bitcoin agora está valendo $68 mil, $64 mil, essa previsão provavelmente o sim deve estar com menos que o não, né? Então você pode perder antes, né? Aí dizendo, as estratégias de investimento, você compra barato e vende caro, como estava explicando, você compra um sim a 40%, e se ele subir para 60% você vende ele, você nem espera o evento final, mas como eu falei, tem que ter liquidez, porque se não tiver liquidez, você não tem para quem vender. Você tenta vender e ninguém vai querer comprar. Ou você segura até o final. Quando o evento acontece, você recebe $1. Lembrando, como eu falei, tem que ver como faz para declarar isso depois, né? Aí está dizendo que é a parte importante. Não precisa esperar o resultado e pode fazer trade igual ao cripto. Lembrando, tem que ter liquidez. Tipo de estratégia. Arbitragem. Isso daqui é quando as probabilidades não estão certas, assim. Porque ele está dizendo que às vezes o sim e o não soma diferente de 1. Aí você pode arbitrar.
às vezes acontece de ter uma aposta em outra casa lá, outro mercado de predição, você compra. Como o sim e o não dá um, você pode comprar os dois. Se você comprar a quantidade certa dos dois, você sai ganhando. Porque não soma em um, né? Aí trade de narrativa, é acompanhar as notícias e ver os preços mudando, ou no longo prazo. Aí tá dizendo que o melhor é, não sei o que, aqui, CPI é do Brasil, Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos esperar acontecer uns eventos, uma CPI, uma decisão do Fed, que é o Banco Central Americano, eleições. Aí as taxas. Está dizendo que a taxa é baixa comparado com casas de aposta. Lembrando que, por mais que pareça com aposta, a gente chama isso de mercado de predição. Tá? É outra legislação que compreende ele. A não ser que eles mudem a legislação e proíbam predições também. O spread vai depender da liquidez. Né? Esse spread é a diferença do preço do cara que quer comprar e quer vender. Né? E a liquidação aqui, quando o evento termina. Existe uma estrutura chamada oráculo, também uma blockchain, que ela resolve como os eventos não terminam, né? O que é verdade ou não. A gente pode comentar em outros vídeos. Aí, se você comprou sim, você vai ganhar $1. Se você perdeu, você vai perder tudo, né? Então, você ganha um ou nada. Aí, qual o risco, né? Pode ser que surja uma lei que diz que isso é proibido e eles confisquem todo o dinheiro, multem as pessoas e tudo mais. Liquidez, se você compra um mercado que ninguém está interessado em, aí não consegue vender depois. Informação assimétrica, que assim, o cara sabe que alguém vai lançar um míssil, tomar uma decisão, aí por mais que a aposta tenha 10% de chance, ele vai ganhar, porque ele tem informação privilegiada, né? Então isso é perigoso. E o risco de cripto, se você fizer uma transferência errada, se alguém roubar sua chave, você cair num golpe, você perde tudo, né? Aí, aqui ele tá falando nível você porque ele tem um histórico de outras conversas que eu falo com o seu programador, né? Aí é uma mistura de aposta com bolsa de valor, mercado de derivativo. Preço é a probabilidade agregada do mercado, mas não é 100% eficiente. Tá dizendo, aqui tá o dinheiro. Então o ChatGPT vem com aqueles hype de sempre lá. Ele tá dizendo que estratégia o pessoal usa. Se seguem notícias em tempos reais, consegue entender o que está acontecendo antes do mercado entrar em consenso, né? Ou sai antes da resolução, como eu falei, você compra um negócio a 40, vende a 60, ou compra a 60, vende a 80, e aí você não perde tudo. Você ganha menos, mas você tem menos chance de perder. Aí tá explicando que eu teria que fazer um primeiro trade. Então tem que fazer essa MetaMask. Aí eu tenho que ter essa quantia aqui. Com $1 ou $2 seria suficiente, né? Porque é um dólar a aposta, mais as taxas. Mas ele sugere começar com 50 a 100. Vai fazer uma conta na Polymarketing, escolher mercados de alta liquidez, fazer pequenas compras de teste para depois você tentar com $1.000, $10.000. Aí está dizendo não pensar como apostador, pensar como trader de probabilidade. Porque o apostador vai mais por sentimento, assim, né? Aqui não, as coisas são mais baseadas em fatos, né? Aí ele explica algumas estratégias. Aí eu pergunto para ele, porque eu não sabia nada quando eu comentei com ele, né? Quase nada. Aí eu falei, me explica o que é esse MetaMask, que eu não sei o que é. E se a Polymarket tem acesso à minha carteira, qual o risco de eu ser roubado, né? E como que aposta, até coloquei entre aspas, né? Pra não saber o termo certo, via API, como programador. O que é exatamente o spread? E se eu vender antes da aposta terminar, qual é o custo, né? Quanto tem que ter de MATIC, né? Quais taxas na mesma carteira? E qual a diferença de USDC e USDT? Então, também tive minhas dúvidas no começo. Aí aqui tá respondendo. A conversa é longa. O MetaMask, ele fala assim, é um gerenciador de chaves privadas e assinador de transações. Porque lembrando, como falei para vocês, a carteira em si, ela está guardada na blockchain. Ela não está no seu computador, né? Você tem só a chave privada para você acessar na blockchain os seus valores e assinar transações, que é transferir para outras carteiras que podem ser suas, ou no caso do Polymarket, né? Então você vai guardar sua chave privada, que ela é o seu acesso à sua carteira. Lembrando que a carteira em si está na blockchain. Isso é o Web3, né? Você vai assinar as transações e interagir com os smart contracts
tipo o Polymarket. Tem outras aplicações também no Web3, né? Aí você não tem dinheiro na carteira, você tem uma chave privada e você controla tokens na blockchain, que é o que eu tinha falado. Qual que é o risco? Você perdeu sua chave, né? Sua seed, a semente, podem roubar tudo sua chave. Não tem como recuperar. Polymarket pode roubar sua carteira? Não diretamente, né? Se você fizer uma besteira, né? Porque eu posso usar um não custodial, né? Tá dizendo, quando eu assino permissões, eu tô dando direito é como se fosse uma procuração, a usar o meu token, é o smart contract. Então, onde está o risco? Permissão infinita, aqui, né? Se o contrato for malicioso, pode pegar todo o meu dinheiro. Phishing, site falso, carteira, um programa que rouba a carteira. Um bug no contrato, é mais raro de acontecer, não é impossível, né? Então ele diz assim, imagina você tem uma carteira com todo o seu dinheiro cripto. Tá falando, não vai usar essa carteira pro Polymarket. Cria uma carteira nova, já que elas são meio que infinitas, né? Que é criptográfico ali, não custa nada. Você pode criar uma nova carteira para separar pro trading. Aí tem esse site aqui que eu não visitei ainda, que diz como revogar permissões. Vou até clicar para ver se tem alguma coisa interessante. Provavelmente você aprova os tokens e aqui está dizendo se você não revogar as aprovações, esse DApp, que é o app distribuído, né, pode gastar seus tokens. Então ele está explicando como que você usa. Não sei, pode ser um golpe ou um serviço pago. Tem que pesquisar com calma. Aí ele está dizendo que se eu usar a API, em vez de eu usar o site do Polymarket, eu posso fazer um robô próprio, né? Está dizendo que aqui é a minha vantagem como desenvolvedor. Posso usar a API oficial deles. Essa ler mercado, você não precisa nem de API aqui. É pública, né? Preço, liquidez. E aqui, ele não é API REST, é diferente. Você vai estar interagindo com o smart contract. Você tem que assinar uma chave criptográfica, é mais avançado. Aí está dizendo que tem essas bibliotecas, Ethers.js, Web3.python. Então eu tenho que buscar um mercado, ver os preços, assinar a transação e enviar a ordem. E está dizendo que é parecido com o Uniswap, que eu não sei exatamente o que é, né? E Order Booking híbrido. Então não é parecido com Binance, que é uma cripto tradicional. Aí está explicando o que é spread, que é onde o dinheiro vaza. Aqui. Ele está dizendo é a diferença entre a melhor compra, que é um bid, e a melhor venda, que é um ask. Então ele está dizendo, se a melhor compra é 60 e a melhor venda é 65, então o spread é de 5 centavos. Acho que ele está dizendo assim, você quer comprar por 60, mas estão vendendo por... Desculpe se eu errar aqui, tá? Por 65. Você não tem como comprar por 60, porque ninguém está vendendo esse valor. Aí você vai pagar esse spread aí, essa diferença. Eu imagino que às vezes também o spread pode ser uma taxa que o mercado cobre, né? Imagina assim, quero comprar por 60 e o mercado fala, não, o spread é fixo aqui, você vai ter que pagar 65. Aí tem que ver como funciona exatamente no Polymarket. Tá dizendo, se eu estiver comprando, eu vou pagar mais caro. Se eu estiver vendendo, eu vou receber menos. Porque se eu quero vender por 65, mas ninguém quer comprar por 65, a pessoa só quer pagar 60, eu estou perdendo. E se eu quiser comprar, pagando mais. Né? Aí tá dizendo que os mercados de alta liquidez têm spreads pequenos. Vai ser 1, 2 centavos, ou até quase zero. Aí tá dizendo assim, vender antes do fim, o que é resolução? Quando o evento termina. Tipo, se você vai torcer para um candidato, se ele acabar, ele ganhou. Mas em vez de você ficar no vai tudo, ganha tudo ou perde tudo, você vende antes. Compra 40 e vende 70. Então você lucra 30 centavos aqui. Acho que isso daqui parece mais interessante que esperar a coisa se resolvendo. Aí tá dizendo que você tem que tomar cuidado, que vai ter um spread e uma taxa pequena. Slippage, tipo escorregada, quando não tem muita liquidez, o preço real é diferente do preço esperado. Então o preço pode cair muito rápido, subir rápido. Você não consegue comprar no preço que você quer. Falar, quero comprar 60 e acaba pagando 80, por exemplo. Aí Matic, que eu não sabia exatamente, eu já comprei esse token há uns 8 anos, mas eu nem sabia o que era. Para pagar a taxa do gas, mas ele fala que é muito barato. Com 3 dólares de Matic, você usa por meses. Que vai custar tipo 1/10 de centavo em transação, ou meio centavo. Fica na mesma carteira.
Então aí ele explica que tem que ser esse USDC da rede Polygon, né, e o Matic. Ele vai explicar a diferença depois que eu perguntar bastante. Aí eu perguntei para ele qual a diferença do USDC pro Tether. O C é de Circle e o Tether, ele tem mais liquidez, é mais usado em cripto, mas ele é mais controverso. E esse daqui está dizendo que ele é mais transparente, mais institucional. Então eu não tenho nem opção, eu tenho que usar o C se quiser usar. Não tem como usar o T na Polymarket, o Tether. Inclusive o criador do Tether, ele estava mais rico que o Warren Buffett. Porque eles fazem assim, você dá $1, eles compram títulos de tesouro, guarda no banco e emite um token de $1, Tether. Só que aí, como eles compram títulos do tesouro, isso rende juros. Aí eles ficam com juros para eles. Então só de juros isso dá a riqueza lá do criador do USDT. Que dá uns 150 bilhões de dólares. Não falei errado, milhões. Né? É fácil errar numa casa de 1000, né? Aí ele tá dando um resumão aqui para mim, explicando o MetaMask. Eu vou pular aqui que acho que vocês estão acompanhando bem. Eu fiz mais perguntas para eles, né? Vamos supor assim, que eu tenho dinheiro no mercado Bitcoin, que é no Brasil. Se eu instalar essa MetaMask, o que eu envio? Eu compro o USDC no mercado Bitcoin e o Matic, onde eu compro. O MetaMask suporta todos os tipos de token, ele suporta Bitcoin, Ethereum. Aí ele me explica o que é isso. Aí ele vai me explicar. Aí ele está me explicando aqui que eu preciso ter uma wallet tipo MetaMask e o USDC e Matic. Aí está dizendo, não, o mercado Bitcoin não é um lugar bom para comprar na rede Polygon. Eu tenho que levar o meu dinheiro, o token do mercado Bitcoin, para uma exchange que tenha Polygon, para levar para MetaMask e levar para Polymarket. Aí está dizendo assim, e eu não preciso enviar reais, eu tenho que enviar um cripto, por exemplo, o Bitcoin. Eu posso levar o USDT e o BTC, que é o Bitcoin. E ele recomenda a Binance, mas pode ser outro. Mas ele diz que não tem. Eu não sei se tem. Ele está dizendo que não tem Polygon no mercado Bitcoin. Acho que o pessoal não usa aqui no Brasil. Não sei direito. Vou pesquisar depois e trago as informações. Aí está dizendo que é importante. Na hora que eu for sacar o dinheiro, se eu não escolher a rede certa Polygon, eu posso perder tudo. Provavelmente porque o endereço não vale naquela rede, você manda um endereço inválido, você perde, joga o dinheiro num vácuo criptográfico e perde tudo. Está dizendo que não é uma carteira universal, ela não suporta Bitcoin, por exemplo, ela suporta Ethereum Virtual Machine Compatible. Então ela suporta Ethereum, Polygon e BSC, que não sei o que é. Basicamente está dizendo assim, é melhor você levar Ethereum, então, não Bitcoin. Porque ela não tem Bitcoin nativo, talvez tenha aquele tal de Rapid Bitcoin, que é o Bitcoin embalado, um Bitcoin embalado num contrato na rede do Ethereum, mas deve ter uma taxa sobre isso. Então o MetaMask é para os tipo Ethereum. E para adicionar Polygon, que é o Matic, né? O Polymarket também já ajuda. Eu posso comprar na Binance o Matic. Ele fala que 2 a 5 dólares é muito mais que suficiente. Então começar com $1, né? E aí ele explica que nível raiz é o não custodial, né? Você tem a carteira, você tem que usar a MetaMask. Se você não quiser, você pode usar na própria Polymarket, tá dizendo. Você tem que ter a chave privada, você tem que guardar isso com a sua vida, né? E basicamente você vai ter o endereço e a chave. Né? Você não pode perder nenhum endereço. Se você perder essa chave, que é o seed, você perde tudo. Aí ele dá alternativas que eu tinha perguntado para ele. Ele fala assim, esse Hub Wallet é melhor. Ele falou que é melhor usabilidade, é User Experience, o X, né? Tem esses outros, Phantom Wallet, que é popular com Solana, o Trust Wallet. Aí ele recomenda usar o Hub Wallet. Aí ele fala que isso é Web3, né? Que é a web tradicional, você tem uma conta, a empresa guarda tudo, e na Web3 você só guarda a chave privada, os dados ficam em contratos inteligentes, ficam na blockchain. Mas tem risco, né? Se você mandar para a rede errada, se roubarem sua seed, se o contrato tiver um bug, for malicioso, você perde tudo. Aí tá dizendo, ele sugere comprar o USDT no mercado Bitcoin, enviar para Binance, converter de USDT para USDC, pode ter taxas, comprar Matic, aí na hora de sacar, converter o USDC via rede Polygon e Matic via Polygon, receber na MetaMask e conectar
no Polymarket. Não, ele está dizendo para sacar do Bitcoin aqui. Ele está dizendo que na Web3 você se torna o seu próprio banco, né? Mas você perde a proteção. Ele está sugerindo como avançar. Aí eu perguntei na hora de sacar o quê, né? Que eu tinha perguntado para ele. Da Exchange, né? Então é sacar da Binance. Tem que sacar para a rede Polygon. Senão, se você não pôr na rede Polygon, na MetaMask ou no Red Wallet, não vai funcionar. Aí tá dizendo que vai ter que sacar para a rede Polygon. Já falei umas 10 vezes, mas é a parte mais importante. Se sacar na rede errada, por exemplo, ERC20, você vai pagar uma taxa muito alta. No BSC é incompatível. E outra rede você pode perder tudo. Não. Porque o SDC também é uma blockchain, né? É um token próprio. Mas é interessante, você pega e trava um token numa outra, um contrato inteligente de outra rede, né? Como se estivesse transferindo um dinheiro de país, mas é de blockchain. Aí tá dizendo assim, na hora de sacar, toma cuidado, como pode perder tudo, começa com um saque pequeno, manda $1, $5, porque aí se errar você não perde tudo, né? Aí eu perguntei se o mercado Bitcoin vende o SDC, se o SDC é da rede Polygon, ele falou não, ele é a própria blockchain. Esses são software livres auditados, quem que é o dono da blockchain, esse é a blockchain do Ethereum. Aí vai dizer que geralmente é um SDC genérico, né? Então você não é o que a gente precisa, porque a gente precisa comprar o SDC da rede Polygon. Ele não deixa escolher a rede, por isso que não dá para usar de lá, porque tem que ser um SDC da Polygon. Aí tá dizendo aqui, mas que o Polygon, o SDC não é da rede. Ele é um token multi-chain, né? Então ele está dizendo que existem várias redes. Ele é um dinheiro que está numa rede. Ele explica que a rede é como se fosse uma estrada. Para operar na Polymarket, você tem que estar operando na rede Polygon. Aí o MetaMask é parcialmente open source, a parte crítica é aberta, tem essa consensus. Não é 100% open source. O Hub Wallet diz que é mais moderno e mais seguro. Provavelmente ele não te deixa transferir errado, mas ele confere antes. Mas eu não sei, né? Tenho responsabilidades para mexer. Bom, ninguém é dono da blockchain, né? É pública. Mas os exchanges são empresas privadas. Então você está transitando entre dois sistemas. Perguntei se o Polygon é Ethereum. Ele falou sim e não. Ele é uma sidechain, é uma L2 do Ethereum. Ela é baseada em Ethereum, usa a tecnologia Ethereum Virtual Machine, compatível com MetaMask, e ela é mais barata. Está dizendo que a rede do Ethereum é mais cara. Tem vários conceitos que eu ainda tenho que entender melhor. Sidechain, L1, L2. Então eles falam assim, às vezes tem alguns eventos que não ficam registrados na blockchain, só o evento final, por exemplo. Está dizendo que você tem que tomar cuidado para não sacar na rede errada. Na Web3 tudo é endereço, é rede, token e é chave criptográfica, né? Aí eu perguntei para ele, então eu posso ir direto na Binance, né, se eu quiser, deposito, porque dá para depositar por Pix lá, ou transfiro o SDT do mercado Bitcoin, depois compro o SDC da rede Polygon, um pouco de Matic, também da rede Polygon. Mas acho que o Matic é a própria rede Polygon, se não entendi errado. Depois tem que criar uma conta nesse Hub MetaMask, vou guardar uma chave privada, vou transferir o SDC e Matic. Aí ele está dizendo que eu entendi 90%. Foi mais seguro eu comprar no mercado Bitcoin, para Binance, para Wallet, Polymarket. Aí recomendo eu mandar o SDT, transferir para Binance, diz que tem melhor liquidez, menos dor, ou deposito direto via Pix na Binance. Porque às vezes seu dinheiro, você não tem Pix, né? Às vezes seu dinheiro está no próprio mercado Bitcoin. Aí na própria Binance, você vai converter o SDT para o SDC e vai comprar um pouco de Matic. Ainda não precisa escolher a rede, está dizendo. Você compra o TIC, o SDC e Matic, não tem a rede. A rede importa no saque. Na hora do saque importa a rede. Então, na hora de sacar da Binance, rede Polygon, Matic. Aí você vai criar uma wallet. Você cria o wallet, guarda o seed. Tem que tomar muito cuidado, sem imprimir num papel, molhar, perder, apagar. Tem que saber onde você vai guardar isso bem guardado, sem ninguém acessar. Aí você vai enviar isso para um Polygon rede, né? Aí no Polymarket você vai conectar a sua wallet, né? Não precisa conta lá.
E aí tá dizendo assim, não, você só compra o SDC, ele não tem rede. A rede só existe quando saca. Então a gente já entendeu isso. Aí checklist final, tem que criar um wallet, copia o endereço correto, seleciona a rede correta na hora de sacar, né, da Binance para MetaMask, né, o Hub Wallet. E isso é o, ele está dizendo assim, custodial, self-custode, smart contracts, né. Então acho que custodial é porque a Binance é dona da carteira. Aí vou para self-custody, que é a minha carteira no Hub Wallet. E o smart contract é você comprando o token do sim ou do não lá na Polymarket. E lembrando que o saque é na rede Polygon, sempre tiver essa opção. E essa foi a nossa conversa, então. 30 minutos, né? Ficou longa, eu queria falar em 5, mas para ler isso tudo demorou tudo isso. Vou fazer mais vídeos sobre Polymarket, então se você se interessa sobre o Web3, sobre mercado de previsões, apostas, né? Eles chamam de aposta, mas como eu falei, não é uma aposta. Tipo tigrinho, essas coisas assim. São só de fatos, né? Acompanhe mais, compartilhe esse vídeo para a gente criar uma comunidade de entendimento, né? Já se fala há muitos anos sobre o Web3, mas a maior parte das pessoas ainda não sabe o que é isso. Então vamos aproveitar e aprender sobre o Web3.